Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Como vocês estão, meus queridos? Hoje eu quero trazer uma pequena meditação aqui com vocês sobre o tema Ensina-nos a contar os nossos dias. Essa meditação ela está baseada lá no Salmo capítulo 90, versículo 12. O Salmo 90, versículo 12, ele diz o seguinte, meus irmãos: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nesse salmo, o salmista ele faz uma avaliação a respeito da fragilidade e do curto tempo de vida que as pessoas experimentam. Avaliação essa que nós podemos classificar como, de certa forma, realista. No versículo 5 e no versículo 6, nós vemos o salmista dizendo que a nossa vida é como um sonho que desaparece, é como a grama que de madrugada floresce e cresce e à tarde é cortada e seca. No versículo 10, ele coloca o limite da vida para a maioria das pessoas, há até 70 ou 80 anos, sendo que a maioria desses anos é de muito trabalho, dificuldade e esforço. Aí no versículo 11, ele vai destacar que não conhecemos, na verdade, a terribilidade da ira de Deus. Diante desse quadro, nada animador, porque ele deixa muito claro que nós aqui, a nossa vida ela é limitada e não há muito tempo, e que ainda existe a ira de Deus, que nós não conhecemos e que muitos de nós não faz nem noção de como esta ira funciona. Diante desse quadro, nada animador, ele ora para que Deus nos faça entender como de fato é a nossa vida e assim aprendamos a vivê-la de forma correta. É por isso que ele vai dizer no versículo de número 12: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, diante desse panorama pouco animador em que o salmista traça, ele pede a Deus para que Deus lhe dê sabedoria, para que ele pudesse entender, compreender então a vida, ou seja, que ele pudesse então viver a vida como deve ser vivida. Surge a seguinte pergunta: como seria então a melhor forma de viver? Quando nós fazemos essa pergunta, eu me lembro de um episódio onde os discípulos, ou alguns outros discípulos, estavam abandonando Jesus, estavam indo embora. Jesus então ele se aproxima dos 12 e pergunta então para esses 12 se eles também queriam seguir aqueles outros discípulos, se eles também queriam ir embora. É quando Pedro, lá em João capítulo 6, 68, vai dizer o seguinte: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aqui então nós aprendemos que a melhor forma de viver é ao lado de Jesus. Diante do panorama de que existe sim, um dia vamos prestar contas a Deus, de que a nossa vida ela é rápida, ela é passageira, de que muitas e muitas vezes, além de ser rápida e passageira, ela é pesada, ela é difícil. Para quem nós iremos ou o que nós iremos fazer? Não existe nenhum caminho melhor do que caminhar o caminho que é Jesus, do que descansar em Jesus, naquele que é a vida, naquele que tem vida para cada um de nós. O meu desejo, meus queridos, a minha oração é que Deus dê sabedoria a você nesse tempo difícil, no tempo em que você vive, para que você possa alcançar um coração sábio e compreender aquilo que Jesus ele quer para a sua vida e vivê-la. Então que Deus abençoe você e te ajude. Grande abraço, que Deus abençoe você.